Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a essa que é a quarta edição da nossa série de webinars, onde a gente traz temas e os principais insights que apareceram no Marketing Shots 2025. Se você não sabe ainda o que é o Marketing Shots, ele é um estudo que a Fester promove anualmente para trazer dados e insights reais para você que está no dia a dia do marketing, na trincheira do marketing, como a gente gosta de brincar, possa tomar decisões de um jeito mais saudável, embasado em dados do mercado, né, de forma prática. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo liderar receita B2B nessa era da inteligência artificial, o que é hype, o que é de verdade, como usar isso na operação de vocês. E hoje a gente fez uma mecânica aqui especial com os nossos convidados. A gente agrupou 7 conteúdos exclusivos, curados por todos nós aqui, para poder dar mais subsídio aí para você tomar decisão, ver o que as principais empresas do mundo estão praticando, os melhores benchmarks e tudo mais. Então, você vai receber esses conteúdos caso você tenha se inscrito aqui para assistir essa live. Dentro desses conteúdos vai estar lá também o Marketing Shots para vocês acompanharem. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, começar aqui a live, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Vitor, cofundador e CEO aqui da Fester. A Fester é a solução para times de marketing conseguirem produzir todas as suas peças de design, copy, motion, na velocidade e na consistência que vocês precisam. Então, se você não está satisfeito com os prazos que o seu time, o seu fornecedor atual entrega as peças para vocês, ou se você precisa de mais capacidade de produzir todas as peças que suas campanhas e testes precisam, entre em contato aqui com o nosso time, vai ser um prazer ajudar você. A gente já ajudou mais de 500 das grandes empresas aqui do país nesse sentido. E a gente tem uma condição especial. Então, se você entrar em contato com o nosso time, decidir contratar a Fester e mencionar que você conheceu a gente por conta aqui do webinar, a gente consegue viabilizar para você até um mês de gratuidade, dependendo do plano que você contratar aqui com a gente. Então, acessa aí o QR Code e não perca tempo aí para conversar com o nosso time. Boa, hoje a gente está aqui com duas pessoas que eu admiro bastante, são mega especialistas no tema que a gente vai trazer. Vou pedir para vocês se apresentarem, pessoal. Thaís, por favor. Boa, Vitor, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com gente que eu particularmente admiro muito. Então, estou bem animada. Vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou fundadora e CEO da Elephant AI, uma plataforma de inteligência de receita. A gente traz essa categoria, essa nomenclatura de categoria muito do mercado americano, que tem essa categoria já há muitos anos. Mas na prática, o que a gente faz? A gente olha para como a AI pode nos ajudar a ter mais processos eficientes e dados sobre o nosso cliente e sobre a execução das tratativas com o cliente de cada etapa da nossa jornada, né? Então, desde pré-vendas até vendas e sucesso do cliente. Antes disso, eu sempre trabalhei com growth, nunca diretamente só com vendas, então eu sempre olhei para a esteira de receita como um todo. E sempre vivi as dores ali que hoje a gente busca resolver. E sempre troquei muito com o mercado. Eu sou também fundadora da comunidade Mulheres de Growth, que é o maior ecossistema feminino de líderes de growth aqui do mercado brasileiro, e a gente faz muita troca, muitos eventos, e a gente conversa muito sobre esses desafios. Então, eu também levanto muito essa bandeira do empreendedorismo feminino, liderança feminina. E, por fim, eu tenho também a gente ganhou alguns prêmios, né, na Elephant, que eu acho que é legal citar. Eu fui eleita como uma das top 10 fundadoras mulheres de empreendedorismo em tecnologia por um prêmio global, chama Aurora Tech Award. E a gente ganhou como melhor case de crescimento em startups. Então, estou bem animada para contar como a gente fez isso também aqui para vocês, fugindo do hype de AI, inclusive. Pô, excelente. Gi, se apresenta aí para o pessoal. Boa. Bom,
Gente, eu sou Giovanni Salvador, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundador da Scient e sou professor e advisor da Link School of Business. Mas antes de me apresentar, e sem me apresentar falando o que eu faço, eu só queria dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com a Fester e com a Thaís fazendo esse evento, porque a nossa história não começou hoje, não começou ontem, não começou ano passado e não começou há 5 anos, ela começou há 10 anos, né? Eu e o Vitor, a gente tem uma história super longa de empreender juntos, lado a lado. São, se não for 10 anos, talvez seja um pouco mais. A gente começou desde a faculdade, a gente estava na incubadora da faculdade junto, a gente fundou empresa, quebrou empresa, a gente se ajudava e conversava como era difícil empreender, a gente estudava o Paul Graham, a Y Combinator juntos, e a gente, enfim, a gente sonhou muito grande, sonhou muito alto, nós três, né? E agora estamos aqui nós dois, representando essa história. Então, para mim é um prazer enorme, indescritível estar aqui com vocês. Bom, e sobre a Scient, nós somos um think tank de go-to-market, então, basicamente, a gente tem soluções de serviço, educação e tecnologia, mas acho que o nosso principal valor a ser criado aqui é que a gente passa boa parte do nosso tempo anualmente viajando para estudar como as melhores empresas do mundo crescem, organizam seus crescimentos e trazer isso de forma decodificada aqui para o Brasil, né, para habilitar que os founders e as founders possam usar esse conhecimento para colocar sempre as suas empresas no páreo do crescimento das empresas mundialmente, falando, né? Então, fazer com que a gente tenha empresas que cresçam tanto quanto as empresas do Vale do Silício, as top 25% empresas que mais crescem no mundo. Então, o nosso trabalho ele vai muito nessa linha. Pô, animal, gente. Obrigado mesmo por toparem passar um pouquinho da experiência de vocês para a turma que está assistindo a gente hoje. Tenho certeza que eles vão gostar. Por conhecer muito vocês e acompanhar vocês também já de algum tempo. Mas vamos lá, a gente já queria tratar muito desse tema, porque, na minha visão, particularmente, eu acho que a gente está entrando num momento meio polarizado do assunto AI. Então, de um lado, a gente tem uma galera que promete mundos e fundos, é uma coisa meio milagrosa, dizendo que a AI vai substituir tudo e que é super trivial. Então, é só você plugar uma série de 300 ferramentas e automatizar elas todas juntas, que vai ficar tudo maravilhoso. E acho que isso gera uma certa angústia. Imagino que o pessoal que está ouvindo a gente, em algum grau, passa por isso. E na outra ponta, a gente tem pessoas um pouco mais do mercado tradicional que ainda acham que AI é bater papo com um GPT e que, pô, tem seu uso genuíno ali, mas acho que essas pessoas também, nesse outro extremo, estão perdendo a oportunidade de aproveitar, de fato, o benefício dessas ferramentas. A Elephant, por exemplo, tem vários cases validados de otimizações em N sentidos aqui no funil de vendas, por exemplo. Então, acho que quando a gente começa a discutir o tema de forma mais profunda e vê que, no final das contas, a gente não devia estar discutindo nenhum dos dois extremos, eu acho que a gente tem, de fato, conteúdo legal para gerar valor aqui para a nossa audiência. E, mais recentemente, eu vi um post seu, de você comentando que implementar AI no processo de vendas de uma empresa de alto nível é como se fosse uma guerra. E acho que você tem aí o privilégio de acompanhar as máquinas de receita de vários top performers do Brasil, e seria interessante pegar sua visão, assim, de o que você tem visto acontecer, quais você acha que têm sido os principais erros e de repente, um pouco ali da ingenuidade da galera de achar que vai plugar AI aqui e do outro lado vai sair uma coisa magnífica sem grande esforço. Esse é uma bela forma de começar o nosso papo, né? Porque, enfim, acho que você bem disse na sua introdução que a gente está vivendo um pouco desses dois extremos, né? E antes, só para trazer um pouquinho de contexto, né? A gente começou a se envolver com esse tema quando, no meio de 2023, eu tive a oportunidade de morar
por 6 meses no Vale, né, no coração de Palo Alto. E naquela ocasião eu comecei a ver que o único tema que existia naquele lugar era esse. E aí aquilo começou a falar, bom, pera, se aqui só se fala disso, eu preciso entender um pouco melhor. E aí eu busquei os principais hubs e as principais pessoas para tentar conversar ali sobre esse tema. Aí a gente fez eu fiz um curso em Stanford, que depois meu sócio foi lá também fazer, para entender como que a gente poderia aplicar AI a business sem ser pessoas profundamente técnicas de desenvolvimento de software, né? E aí a gente passou a acompanhar isso, né? Desde então, desde que eu morei lá, eu voltei 6 vezes. E a última vez, Vitor, foi a vez que fez com que eu entendesse que a gente estava no momento de começar as implementações, porque senão seria tarde demais. Então, foi essa a minha sensação, a minha experiência foi essa. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, bom, aí a gente começou a ter projetos efetivamente de implementação, porque um dos relatórios que a gente usou aqui para embasar o nosso papo foi o State of Go-to-Market 2025 da Iconic Growth, né, que é um fundo super relevante lá do Vale e que faz esses estudos com muita profundidade. E eles mostram ali que as empresas que mais estão tendo dificuldade de fazer essas implementações no dia a dia são as empresas que faturam mais $50 milhões. Porque elas têm já, quanto maior a empresa, um pouco maior é o desafio, né? Então, empresas de $50 milhões estão tendo um desafio maior e as de 100 maior do que as de 50 e assim por diante, porque quanto mais consolidada a estrutura mais difícil fica você fazer as alterações centrais que são necessárias para que esses times comecem a operar em cima dessa lógica, né? E aí a gente está vendo basicamente essas empresas que são nativas de AI, que já pensaram seus crescimentos desde o princípio, com base numa lógica que não parte de headcount, e a gente tem empresas que tiveram o headcount como o principal driver de crescimento desde que elas foram fundadas, e muitas delas têm décadas de existência. E quando você vê essa lógica tão diferente entre uma e outra, basicamente o que a gente precisa é criar pequenos testes, né? E o que eu digo já de antemão, depois desse prólogo, é que é muito difícil a gente fazer essas implementações na prática, porque você precisa alterar estruturas fundamentais e começar a conversar com os vendedores que já estão ali fazendo aquela coisa daquela forma há anos e falar que eles deveriam começar a pensar diferente. Os VPs, os C-levels, né, eles entendem a importância disso, só que ao mesmo tempo não é muito tangível como fazer essa mudança de estrutura na prática, né? Só que qual que é a preocupação real? A preocupação real é que, uma vez que você consegue fazer algumas implementações um pouco mais relevantes, esses times eventualmente vão conseguir abraçar aquilo que a gente tem chamado aqui na Scient de ganhos massivos de produtividade. E ganhos massivos de produtividade, assim, basicamente, se a gente for a rigor, né, quantos negócios um executivo consegue fechar? Essa é a produtividade de um executivo. Então, se a gente conseguir aumentar isso em 20%, no efeito composto de 2 anos, quanto isso vai representar de receita? Né? E quantas oportunidades o SDR consegue gerar? Né? Se a gente olhar oportunidades por SDR por mês, isso é produtividade. Se a gente aumentar isso em 20%, 30%, 40%, né, a gente vai ter, no final do dia, uma conta que vai se pagar muito fortemente. Mas, da mesma forma que implementar um CRM, implementar um ERP ou implementar uma metodologia de go-to-market na estrutura inteira, né, dá muito trabalho, fazer essas implementações de AI também dá, né? Então, eu acho que a disciplina operacional que é necessária para fazer qualquer uma dessas implementações é a mesma disciplina operacional que é necessária para conseguir ter a possibilidade de habilitar as empresas a esses ganhos de produtividade, né? Então, eu vejo que, de fato, o tema não é trivial. Acho que a gente ainda está no ciclo de early adoption, né? Nessas empresas que a gente olha aqui no dia a dia. Então, a gente tem um recorte muito específico para dizer, né? Empresas que faturam mais de R$50 milhões vendem B2B, em geral, com tickets altos, né? Então, a gente está olhando um segmento específico. E nesse segmento, a gente tem visto uma dificuldade muito grande de habilitar essas estruturas a terem esses ganhos, justamente pela forma como elas foram construídas até hoje. Não, animal. Acho que dá para dizer para você que está nos ouvindo que, meu, se você está batendo cabeça com isso ainda, tá tudo bem, não deveria ser diferente, é complexo
E a galera que está bombando lá fora ainda também está batendo cabeça com isso. Não é algo super trivial, como eventualmente você pode ver num textinho ali do LinkedIn. E Thaís, acho que você meio que está vivendo isso de uma perspectiva diferente, né? Você cofundou uma empresa que produziu uma ferramenta justamente para auxiliar as empresas nesse processo. O que você pode complementar aí, pessoal? Boa, eu gostei bastante da fala do Giovanni, porque ela é muito real e às vezes eu vejo assim, a gente fala com muita gente, né? A gente hoje vende no relacionamento, a gente tem um processo comercial relacional. Então, a Elephant tem agendamento de demonstrações, a gente conversa muito com o cliente, e isso é muito parte da nossa cultura e muito parte do propósito da Elephant. O que sempre me incomodou nas estruturas que eu passei, e aí dando contexto, eu estruturei uma operação de growth B2B pequenininha, com tipo um time de vendas bem pequeno, um CRM mais simples, processos mais simples, e aquilo já me dava angústia, porque eu tinha uma ineficiência muito grande e uma falta de respostas muito grande. Do tipo, por que não estamos convertendo? Ou quando convertemos, por que convertemos? Como que eu replico isso? E eu passei pelo quinto andar já numa estrutura muito maior, com muito mais verba, com acesso a consultorias melhores, com um melhor CRM do mercado, com muito mais time. E mesmo assim, a gente vivia dilemas muito parecidos, com time de dados, com estrutura de RevOps. Então, o que o Giovanni trouxe é muito real, eu acho que não só para essas empresas gigantes, para as empresas menores também. E aí o que eu vejo quanto a desafios para a implementação versus ganhos, eu vejo que tem alguns estágios desses ganhos, principalmente para as empresas que a gente implementa a Elephant, né, que vem apresentando uma dor, a gente vai entendendo mais profundamente que dor é essa e entendendo até onde o potencial da minha plataforma pode entregar. Afinal, a dor geralmente vem com meu time é ineficiente, não consigo acompanhar meu time, tem um vendedor que vende muito, os outros não vendem tão bem, eu não sei muito bem por quê, ou a gente precisa acelerar as coisas, aumentar a conversão, ou eu tenho um CRM que ninguém usa. São dores simples, né? Percebe? Não tem um nível de elaboração muito grande ali por trás dessa demanda. É uma dor que a gente viveu e continua vivendo há muitos anos. E a AI, quando você pluga uma plataforma, por mais simples que ela seja, que começa a colocar AI para te apoiar a organizar dados, né? Tipo, ouvir o que o cliente está falando, colocar dentro de um CRM, estruturar um e-mail de proposta, te apoiar para lembrar o que o cliente falou, a chance disso começar a gerar um valor incremental rápido é muito alta. Então, a vantagem da gente colocar AI é que, mesmo no simples, ela gera valor. Obviamente, para o meu negócio isso é excelente e também tem um espaço para a gente aculturar e educar o mercado, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando eu vejo empresas que já têm mais processos estruturados, que não são tão pequenas ou não estão tão nesse início, aí eu vejo que o desafio é um desafio que pode virar, não temos um processo bom o suficiente, então colocar a AI, ela vai se perder. Se você não tem processo, a AI não vai entrar dentro do seu processo, então o primeiro passo que você tem que ter é colocar um processo, por mais simples que ele seja, ele precisa existir, senão a AI não vai acompanhar. E o segundo ponto é um desafio de cultura, que eu também acredito que a AI não resolve desafios de cultura. Se você tem um problema de cultura dentro do seu time, ele precisa partir da liderança, precisa partir da equipe, da estrutura da empresa, para que esse desafio de cultura, e aí na prática, tipo, o vendedor não segue o processo, a gente tem um problema de churn, ou algo que esteja intrínseco ao negócio, a IA não vai te ajudar, ela vai ajudar se você conseguir resolver o problema, ou endereçar o problema, porque daí ela escala a solução. A AI tem potencial de escalar soluções, né? Poxa, eu treinei meu time, eu mudei o processo, agora eu vou ter um acompanhamento melhor do meu cliente para evitar meu churn. Beleza, bota AI, que aí você vai ter um resultado muito mais rápido, muito mais exponencial. Então, concordo sim, a gente está vivendo um hype, uma polarização, mas eu também vejo que para você ter ganhos rápidos não é tão complexo assim. Você coloca uma estruturinha, desde que você tenha um processo para te acompanhar, você pega alguém que te ajude, obviamente, a gente tem CS, a gente ajuda os nossos clientes, porque ele sozinho não vai conseguir resolver. Essa eu acho que é a principal ilusão das equipes, entre aspas. Pô, eu vou construir tudo no N8N, depois... E aí todo mundo se perde e aí eles voltam, né? Tem muito cliente que vai, fala, não, deixa que eu vou ver sozinho. Depois passa 2, 3 meses eles voltam e falam, ai, não deu certo. Tipo, vamos ver o que você pode me ajudar. Então, assim, falei bastante aqui, mas acredito que tecnologia e AI não resolvem problemas de processo e problemas de cultura, mas se esses problemas forem endereçados, ela acelera muito a solução e ela traz um ganho incremental altíssimo. Acho que dá para começar pequeno, mas acho que também dá para chegar num nível de usar AI para tomar decisões estratégicas muito mais assertivas no negócio, que daí já é um nível mais avançado, que é bem complexo mesmo. Não, animal. Acho que o finalzinho da sua fala também dá um pouco
um certo atalho para o pessoal que estiver nos ouvindo, no sentido de, escopa bem o que você pretende resolver com a solução que você quer implantar, né? O erro mais clássico que eu vejo é a galera querer implantar AI porque ouviu falar, não porque você quer utilizar ela para preencher e cumprir um objetivo específico, né? Então, a gente tem falado muito disso, assim, né? A AI não é o fim de nada. Ela é um meio para você atingir determinada coisa. Então, tenha clareza, né, de que etapa do processo, por exemplo, você pretende otimizar, qual que é o objetivo final que você vai ter, implementar uma solução, por exemplo, como a da Elephant. Acho que isso é essencial para a galera poder dar próximos passos, né? Acho que falamos aqui um pouquinho desse dilema da polarização, dos principais erros. Acho, e seria interessante a gente poder mostrar para a nossa audiência aqui quais são os bons use cases, né? Acho que um dos problemas também é a gente cair na cilada ali dos shining objects, de tentar ficar pulando de ferramenta para ferramenta e tal, mas o que vocês têm visto que de fato já está super validado? Fala, putz, daqui até aqui pode ir atrás de uma ferramenta legal que dá para executar, não é ultra complexo assim, e se você focar nisso aqui por um tempinho, você vai sair do outro lado com essa etapa do processo mais eficiente, por exemplo. Você começa ou eu começo, Thaís? Pode começar. Bom, então eu vou dizer para, assim, a gente poderia ir por vários caminhos, né, o Victor, mas eu vou dizer aqui coisas que nós na Scient estamos implementando dentro dos nossos processos. Não vou nem falar de coisa que a gente faz para os clientes, nem de coisa que a gente estudou, de caso de uso, é uma coisa que a gente está fazendo. Acho que os primeiros, inclusive, se você olhar um próprio, tem um estudo da McKinsey sobre o impacto de AI nos negócios, e que esse estudo mostra que as duas primeiras coisas que vão ter maior impacto vão ser marketing e pré-vendas, porque é onde tem a maior probabilidade de você ter processos bem definidos e que são mais repetitivos. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma coisa que a gente dedicou bastante esforço nos últimos 300 dias, por assim dizer, que foi buscar algum nível de escalar a produção de conteúdo. Né? Então, tanto a parte de pesquisar que conteúdo produzir, né, e o que está fazendo sentido de produzir esse conteúdo, a produção de RAG, né, que é enfim, RAG é um termo técnico para quem ainda não está acostumado, é um termo técnico de como você prepara basicamente a estrutura do seu conteúdo para ser processado por AI. Eu não sei a melhor forma de explicar isso, mas talvez a Thais vai conseguir explicar melhor do que eu, tecnicamente. Mas a gente buscou preparar o nosso RAG com a maior quantidade de assertividade possível, com tom de voz e tal. A gente treinou com muitas páginas escritas por nós mesmos, né? A gente escreveu 60 páginas à mão e treinou para que essas páginas pudessem ser feitas ali de uma forma mais automatizada. Então, produção de conteúdo é uma coisa que está sendo realmente com muito mais escala, e por mais que às vezes a gente tenha um trade-off de perda de identidade, a IA consegue garantir que o formato vai ter mais alcance. Então, às vezes, a gente tem textos com menos alcance e mais identidade, e muitas vezes a gente tem textos com mais alcance e menos identidade, né? É o que tem acontecido conosco aqui. Então, e todos os nossos conteúdos, eles são primariamente orientados ao LinkedIn. E tudo que sai do LinkedIn e faz algum tipo de sucesso, a gente também consegue identificar e transformar em outros formatos de conteúdo, como, por exemplo, newsletter. Então, tudo isso via automação. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma automação que fica procurando todos os posts de go-to-market que existem no mundo que tiveram mais de 500 curtidas na última semana. Joga isso numa planilha, traduz ele para o português e joga dentro do nosso prompt para produzir como se fosse eu. E aí ele agenda no meu LinkedIn, e aí eu entro no meu LinkedIn, vejo os posts agendados, leio, altero e posto. Então, por exemplo, isso me trouxe um nível de produtividade muito maior na produção de conteúdo. Outra coisa
é que a gente criou um copiloto de pré-vendas, né? Então, a gente também tem uma automação de N8N que vê todos os leads que caem no HubSpot, fazem lead scoring com base em quantidade de vezes que eles comentaram nos nossos posts, quantidade de mensagem que eles mandaram no LinkedIn, e trazem quem que são as pessoas que estão mais predispostas a comprar nossa certificação. E são as primeiras pessoas para as quais a gente manda uma mensagem também pré-automatizada. Então, essas coisas, elas realmente estão trazendo um nível de produtividade muito grande. Tipo, tem semanas que o meu LinkedIn está no piloto automático. E tem semanas que eu acabei de falar para vocês, estou fazendo um detox de rede social, inclusive. Estou conseguindo fazer um detox de rede social. Assim, nessa última semana eu não quis postar nada porque eu realmente não quis, porque eu quis dar um break por um motivo estratégico. Mas nas semanas anteriores, muitas das coisas foram postadas automaticamente com IA, porque a gente tem o Lucas aqui, que é o nosso Go-to-Market Engineer, que está 100% focado nisso. E a gente criou essa posição de Go-to-Market Engineer inspirado ali na Clay, em tudo que a galera está fazendo, e esses são dois dos grandes casos de uso que a gente está fazendo aqui, que estão efetivamente... Só que assim, veja bem, eu falei para vocês, a gente gastou 300 dias para chegar nisso, eu não estou brincando, a gente gastou 300 dias. Por quê? Porque eu sabia que ia tomar tempo, eu sabia que ia tomar esforço, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu queria sair do outro lado. E a gente tem um valor aqui na empresa que é um valor de disciplina operacional, que é assim, as coisas que a gente começa, a gente acaba. Então, por isso que o turma fala, não vou nem começar algumas coisas, senão a gente vai ter que acabar. Né? Então, quando começa, vai acabar. Foi difícil, foi ruim, muitas vezes os outputs foram ruins, muita coisa flopou, as IAs deliraram, mas a gente saiu do outro lado e hoje em dia a gente tem uma coisa que está funcionando relativamente bem. Pô, animal. Diga, Thaís. Eu queria comentar isso, que é muito legal você trazer o tempo que você demorou para chegar nesse ponto, porque para mim essa é a maior ilusão que as pessoas têm. Peraí, deixa eu criar um agente aqui que vai resolver minha vida. Não vai. A gente está falando de um avanço de tecnologia maravilhoso, na minha visão. Eu sou super otimista quanto a AI, inclusive eu preciso ser porque eu empreendo com isso. Mas é uma nova tecnologia, então a gente tem que aprender, a gente tem que estruturar ela. Ainda assim exige a ação humana, os testes, os aprendizados, a busca pela eficiência dentro desse novo processo, dessa nova possibilidade. É que realmente o que encanta é que a possibilidade de resultado é gigantesca, é muito maior do que era antes. Ela é exponencial, assim, quando a gente consegue chegar num nível que o Giovanni está comentando que chegou. E com certeza ele vai continuar otimizando, vai continuar processando, vai continuar encontrando melhorias e formas de trazer ainda mais escala, eficiência e resultado. Do nosso lado, obviamente, a gente está muito mais focado em áreas a partir do pré-vendas, né? Do pré-vendas para frente. Então, a Elephant é muito focada em pré-vendas, áreas de vendas que vendem no relacionamento, então que tem trocas com clientes, sejam em reuniões online, presenciais, WhatsApp, o que quer que seja, e sucesso do cliente, que também tem acompanhamento dessas contas desses clientes. Não necessariamente é uma venda complexa, mas é uma venda relacional. Quando a gente fala de conversas, que é onde eu estou mais olhando para buscar essa eficiência, a nossa intenção nunca foi só trazer produtividade, que é o que muita gente hoje busca e que eu acho que, entre aspas, a produtividade é o mais fácil de alcançar com um AI rápido. Porque você coloca coisas simples e ela já ganha muito tempo do que você faria manualmente. Tipo, preencher um CRM, tipo, fazer um e-mail, como eu comentei. Mas casos de uso reais que eu vejo que não demoram muito para você implementar e já te trazem um ganho incremental em redução de custo e ou aumento de receita são usar AI para rampagem de vendedor. O que quer dizer isso, né? Como usar AI para rampagem de vendedor? A partir do momento que você tem uma AI que registra, ouve, interpreta e entende tudo que todo mundo fala com os clientes, você consegue usar esse grande bolo, né, essa grande massa de dados para você encontrar os padrões que funcionam. Né? E isso você tem formas de fazer via N8N, GPT, integrações. A própria Elephant já tem funcionalidades prontas que fazem isso. E você consegue encontrar padrões do que funciona e o que não funciona. A partir disso, você consegue ensinar mais rápido para o vendedor e você consegue acompanhar mais rápido o que ele está fazendo. Só o fato de você ensinar mais rápido, acompanhar mais rápido, você consegue quebrar na metade o tempo que você demoraria treinando e acompanhando cada vendedor, porque você tem que somar sempre o custo do seu tempo como gestor ou como liderança, o custo do seu time, se você tem um RevOps, um SalesOps, e o custo do tempo daquele novo vendedor que, enquanto ele não rampar, ele não vende, ele não se paga, ele não traz a receita. Então, esse caso de uso, assim, é simples. Todos os nossos clientes hoje têm esse caso de uso, né? Nem preciso citar um ou outro, porque basicamente é um dos ganhos práticos que eu consigo comprovar com o ROI para os meus clientes que eles vão ter usando o Elephant no processo comercial. Um segundo ponto que eu acho que é legal dizer, de também ganhos, assim, aí
automatizar o processo comercial, quando a gente fala de CRM principalmente. Porque o CRM ele tem um papel que nem todas as empresas usam assim. Às vezes as empresas só usam para mover os negócios e saber onde eles estão. Mas o CRM ele também tem um papel de te mostrar onde você tem oportunidade de vender mais e melhor, como você vai cuidar de cada cliente. Se você tem uma boa estruturação de dados dentro do seu CRM, do tipo, você tem um campo que mostra quem que é o decisor, por que ele está lá, qual que é o timing do cliente. Se você consegue trazer todas as metodologias de demonstração de vendas, tipo Madpeak, Bunch, Spin Selling ou qualquer uma que você use, para dentro do seu CRM de forma assertiva e você treinar seu vendedor para usar aquela informação a favor dele, a chance dele vender mais é muito maior. Né? Claro que você precisa unir o treinamento com a eficiência da AI, mas enquanto ele parava preenchendo, agora ele não preenche mais, ele tem o acesso da informação na mão dele. E gestor e time têm acesso a exatamente as mesmas informações. Não tem mais o viés, que é sempre um grande dilema, né? Ainda mais quando o time é grande, você tem 30, 50 pessoas para cuidar, você sempre vai ter viés. Você consegue chegar, botar uma lupa muito rápida e achar a informação que você precisa. Então, pensando em gestão de pessoas, excelente. Pensando em recrutamento, hoje a gente tem uma metodologia dentro dos prompts para cada tipo de vaga que a gente contrata. Para vendas, por exemplo, eu peguei lá a metodologia do Sales Acceleration Formula, coloquei num prompt, todas as entrevistas a gente roda o mesmo prompt, né, padroniza as perguntas, e eu consigo ter um critério mais objetivo para fazer uma avaliação. Então, assim, eu tentei trazer um pouco mais para o simples, porque essas coisas são rápidas de fazer, não dão tanto trabalho, tem muito resultado rápido, mas claro que você, para chegar num resultado profundo de negócio, daí você vai gastar os 300 dias, dedicar, né? Investir os 300 dias. Você vai colocar mais energia, você vai trazer uma pessoa que tem um nome novo, né? Que é o Go-to-Market Engineer, ou, sei lá, o engenheiro de AI no geral, nem precisa ser só Go-to-Market, o nome que a gente quiser dar, né? Agora todo mundo... As vagas mudaram, a gente precisa entender que a gente precisa ter pessoas que vão olhar para isso. Porque o tempo delas vai ser muito bem investido para que o resto da operação seja mais eficiente. Total, 100% de acordo, e acho que eu queria fazer um complemento que tem um aspecto estratégico da coisa, que a AI não vai fazer ainda por ninguém, né? Então, dentro do próprio exemplo que o Giovanni trouxe, a AI, ela executa uma tarefa específica dentro de uma estratégia que você bolou, e que faz muito sentido para o seu contexto, né? Então, pô, o que está acontecendo no LinkedIn da galera de go-to-marketing na última semana, aí, beleza, até aqui foi você. Daqui para frente, você usa o atalho que a AI pode ser para você, em termos de produtividade, consome tudo isso, e aí, a partir daí, a magia acontece, né? Então, acho que esse pensamento profundo de como utilizar a ferramenta certa no momento certo também tende a ajudar bastante o pessoal que está nos ouvindo a poder dar esses próximos passos no uso das ferramentas. Algum complemento, pessoal? Posso ir para o terceiro bloco? Eu queria complementar uma coisa que eu estava pensando agora, que é o seguinte: uma outra coisa que a AI também traz de muito valor é você usar dados de uma etapa da jornada para automatizar e melhorar as outras. Por exemplo, vocês estão falando bastante de criação de conteúdo, né? Hoje a nossa criação de conteúdo também é pautada em AI. Claro que eu não cheguei nem perto do nível do Giovanni, assim, a gente está muito longe de chegar nesse nível de eficiência, processo, mas a gente conseguiu ter uma assertividade muito maior em termos de criação de conteúdo via LinkedIn, ou até pautas de palestras, de webinars, de treinamentos, de aulas, que eu dou bastante como canal, porque a gente pega os dados das reuniões de vendas que mais funcionam e a gente transforma isso em conteúdo. A gente pega as dores e a gente fala das mesmas dores. E aí eu conecto com o cliente, a gente gera mais intenção, mais conexão. Eu vejo muita gente automatizando o processo de criação de conteúdo sem esquecer que tem uma pessoa do outro lado que precisa querer ler. E isso que você falou, pô, a gente tem que ter as pessoas envolvidas no processo. Não dá pra gente deixar só no automático sem ter um critério. Porque depois você começa a virar processo, tipo, esteira de produção, entendeu? Você perde a profundidade no conteúdo. Então, acho que esse é um ponto legal de trazer. Eu acredito muito que você precisa ter as pessoas e o senso crítico delas olhando o que você está entregando, porque a chance de entregar valor é maior, mas é ainda você que conhece o seu negócio, você pode se munir de informação pela AI. E outra coisa que eu acho que é legal também comentar de caso de uso, a gente tem um caso aqui, nosso mesmo, que é sobre análise de atribuição. Muita gente fala, pô, é muito difícil você conseguir atribuir a origem do lead.
E aí a gente fez como os antigos maias faziam e a gente pergunta pro lead, né? Como ele conheceu a gente. Porque para mim é muito importante. A gente só trabalha com canal orgânico praticamente. Como que eu vou conseguir atribuir? A gente tem um processo de atribuição com UTMs online, que preenche o CRM de forma automática. Mas eu pergunto pro lead, como que você me conheceu? Obviamente que sem AI a gente poderia fazer a mesma coisa e eu precisaria registrar e tabular. Hoje, o fato da gente perguntar preenche um campo automaticamente no CRM e eu consigo comparar a atribuição digital com o que o cliente lembrou de onde ele me viu. Quão profundo é isso, esse dado? Porque daí eu consigo saber exatamente como ele está entendendo a minha marca. O que ele entendeu dela, onde ele viu, o que ele ouviu, quem falou para ele. Porque às vezes ele entrou no meu site no tráfego direto, entrou Elephant AI porque alguém falou e eu nunca vou saber quem. Então, também outro caso simples de construção de dado e input insight que a AI faz e que é besteirinha, né? Você implementar isso em 1 hora, 2 horas e está resolvido. E eu só para matar, eu queria também fazer uma última adição, que é assim, tudo que a gente falou aqui, né, tem duas coisas. Primeiro que assim, não tem almoço grátis, né? Os processos que eu acabei de falar aqui que foram implementados eram processos sólidos, que eu sabia exatamente de onde vinha a fonte do conteúdo, como escrever esse conteúdo, qual era o formato do conteúdo. Eu validei todo esse processo, executei ele durante um longo período de tempo na mão, antes de fazer qualquer tipo de automação, ponto 1. Ponto 2, vocês viram que eu falei que a busca pelo conteúdo é automatizada, aí o filtro não é. Aí a escrita do conteúdo é automatizada, a postagem não é. Né? Então, tipo, eu sempre adiciono senso crítico porque eu fiz um teste. Eu postei uma semana com AI, uma semana sem AI e uma semana misturado. A melhor semana foi a misturada, porque juntava formato com... inclusive, eu comecei a colocar algumas palavras ou frases que a pessoa que estava lendo sabia que eu tinha escrito. Então, umas brincadeiras, umas piadas, uns negócios que, tipo... Então, tem essa coisa, né? Que é o tal do human in the loop. Né? Antes de qualquer tipo de processo estar totalmente automatizado, tem que ter um humano no looping para que isso consiga ter efetivamente um valor grande, né? Bom, acho que é só para dizer que não tem almoço grátis, o processo tem que estar sólido, tem que ter feito na mão, tem que ter o human in the loop, e hoje em dia tem muitos dias que eu falo assim, peraí, que eu vou parar de escrever um texto para minha cabeça não desaprender, eu preciso continuar escrevendo, né? Então escrever é importante para o meu cérebro. Vocês viram aquele estudo do MIT que mostra o resultado de inteligência artificial na cabeça dos alunos, né? Então tem um preço isso, né? Então, bom, para não perder profundidade também é fundamental que a gente continue fazendo algumas coisas que nós humanos fazemos bem, né? Que é parar, pensar, refletir, escrever e tal. Boa, excelente. Legal, gente. Bom, deixa eu lembrar para o pessoal aqui, caso vocês tenham dúvidas, a gente vai ter um tempinho final aqui para poder responder algumas delas, então mandem aqui nos comentários. Acho que é importante saber o que vocês estão achando, se tem algum ponto aí que ficou desencaixado que vocês queiram tirar aqui ao vivo, beleza? Pessoal, indo para nosso último bloco aqui, eu acho que a gente conseguiu trazer bem um pouco da questão do hype, dos erros a serem evitados, alguns exemplos legais de use cases que estão fazendo sentido, mas como a gente faz para poder dar o próximo passo, né? Já entrar no uso de AI no nível sofisticado que os grandes players estão conseguindo executar, seja no Brasil, seja lá fora, o que vocês tiverem de referência aqui, acho que vai ser interessante. O que vocês podem trazer, assim, de coisas que vocês têm visto, de usos realmente mais sofisticados, né, que pegam a esteira completa e que tem gerado resultados significativos aí para as empresas que estão implantando? Eu vou responder primeiro, mas depois que o Giovanni falar, talvez eu lembre de mais outros casos. Eu estou um pouco mais próxima, apesar de eu não ser especialista nisso, tá? E eu quero deixar claro, porque minha linguagem não é técnica, eu também não tenho profundidade técnica, mas dado que a gente desenvolve produto com AI, a capacidade de desenvolvimento de produtos, e quando eu falo produto, pode ser uma aplicação, uma plataforma, como a gente tem, quanto pode ser um processo mais de marketing, tipo uma página, um chatbot que faz alguma coisa, uma experiência, alguma coisa. O processo de desenvolver isso, ele ficou tão mais eficiente, mas tão mais eficiente que
entre aspas, qualquer pessoa que é curiosa, ela consegue desenvolver alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. A gente precisava de uma calculadora de ROI, ninguém nunca tinha parado 5 minutos para fazer, ou para pensar, ou na estrutura. Meu vendedor virou para mim e falou assim, Thaís, olha só, fiz aqui no cloud. Tá aí, tá pronta. O vendedor conseguiu fazer isso. Então, não tô nem falando de casos extremos ainda, tá? Casos gigantes. Mas a partir do momento que você consegue colocar acessibilidade no desenvolvimento de tecnologia, e aí tecnologia significa interface, que faz alguma coisa por trás e resolve um problema, isso dá uma escala absurda para os negócios. E aí, quando a gente vê casos, tipo, empresas gringas que faturam, sei lá, quantos milhões de dólares e tem 30 pessoas, 40 pessoas, para mim, essa é a maior disrupção que a gente está vendo agora. É como você faz muito com muito pouco esforço humano. Claro que ainda tendo as pessoas, como a gente colocou, o Giovanni super bem colocou, mas a partir do momento que você, tipo, cria acessibilidade e ensino básico para o time, do tipo, ó, quais são as AIs homologadas aqui na empresa que a gente pode usar, como usar, por que usar, em que processo, qual que é, o que é aceitável, o que não é, como você protege os dados. Isso é o que eu vejo que as empresas muito grandes, inclusive, ainda estão aprendendo a fazer, tá? A gente fechou um cliente bem grande, bem robusto, que tem operação lá fora e aqui. E assim, demorou 6 meses para eles conseguirem chegar num consenso de como fazer a proteção dos dados de forma realmente robusta, porque eles são empresas de dados. E porque ainda não tem processo para isso, as empresas grandes ainda não sabem tão bem como fazer. Então eu vejo que quem está disruptando mesmo o uso de AI são as empresas que conseguem faturar muito, fazer muito com muito pouco, e conseguem disseminar e educar todo mundo dentro da empresa sobre como usar antes os próprios processos. Porque daí o que acontece? Você consegue sair do produtividade, ganho de tempo, a AI vai substituir tarefas repetitivas e vai fazer exatamente o que eu faria, só que automaticamente. E você consegue usar AI para o nível tático e estratégico também, em todas as áreas da empresa, não só aqui dentro da minha estruturinha de vendas ou de marketing, mas você consegue disseminar esse modelo de pensar mesmo, esse modelo mental. Que é, poxa, se eu preciso resolver um problema, eu posso resolver seguindo as diretrizes da empresa. Então, eu vejo que esse é o principal ponto, assim, acho que casos práticos mesmo, eu estou muito mais envolvida dentro dos casos de Elephant, e aí talvez eu não fale tanto dos casos mais mirabolantes, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu nem fui no Saster esse ano, acho que o Giovanni foi, né, trouxe o material lá, eu fui no do ano passado. Uma coisa que me chamou a atenção lá no ano passado, parece que faz muito tempo, mas foi outubro do ano passado, é que eles falavam muito sobre a receita experimental, como que o mercado americano já está muito pronto para testar coisas. Porque o que acontece, né? A gente fala de SaaS, a gente pensa numa receita recorrente. Se eu fecho um cliente hoje, eu vou ter 30 meses de receita recorrente, pelo menos, LTV garantido. E isso mudou com AI. A gente não tem mais LTV garantido, receita recorrente de longo prazo. E eles trouxeram esse conceito que ficou bastante forte para mim, que é o da receita experimental. Pelo menos nos meus 3 a 6 primeiros meses com o meu cliente, ele está experimentando, ele está testando, ele está vendo se vai se adaptar, ele está vendo se vai implementar nos processos dele, ele está vendo se vai dar certo. E depois ele pode trocar. Então, essa maleabilidade que a gente vê menos aqui no mercado brasileiro, mas lá fora, a gente vê que as empresas testam muito mais rápido, trocam muito mais rápido, acham outras soluções muito mais rápido, encontram um cenário ideal muito mais rápido. Também vejo que isso faz um ganho muito maior do que o que a gente consegue fazer aqui, que as decisões são mais longas, elas tendem a ser mais fixas, né? Mudar de decisão, trocar de plataforma, trocar de sistema é difícil. Então, eu vejo que isso também traz bastante agilidade lá fora, assim, até pensando em conceito mesmo. Vou contratar uma ferramenta para testar, se não der certo, eu vou trocar. Boa. Assim, eu vou começar. Você falou de casos de uso realmente avançados, né? E tem algumas coisas que realmente são casos de uso avançados que eu fiquei, por curiosidade, acompanhando muito de perto, né? Eu faço parte da Pavilion, que é uma comunidade de receita que tem a turma lá dos gringos, né? E eles fazem vários estudos de caso profundos sobre esses usos de AI. E aí eu sempre entro para ver, porque eles têm tipo a estrutura do caso de uso, os resultados antes e depois e tal. Então é muito legal de ver isso daí. E aí, assim, algumas coisas que me chamaram muita atenção. Tem uma empresa nos Estados Unidos, que talvez você já tenha ouvido falar, que chama OneMind, né? É uma empresa de superhumans, né? Então o objetivo é que tenha uma AI que consiga inclusive entrar numa reunião ou ter um avatar na sua página, no seu site, e consiga conversar com o seu prospect em tempo real, né? E o resultado que o HubSpot teve, o HubSpot contratou essa empresa.
HubSpot contratou essa empresa e colocou uma Superhuman na página de pricing. E eles tiveram um caso ali de ter 830 reuniões feitas por SAI em um mês, tendo gerado 8 oportunidades quentes com conversão de 40%. Né? Então, veja, 900 reuniões quase, né, em um mês é uma coisa que não dá para você pensar que uma pessoa vai fazer 900 reuniões em um mês, né? Inclusive, esse Superhuman está fazendo reuniões de madrugada em qualquer horário, né? Isso é muito louco. Então, tem isso, acho que tem também o caso da Owner, né, que é uma outra empresa lá do Vale que mostrou, teve um estudo de caso muito legal de que os vendedores, né, diminuíram 40% do tempo em preenchimento de CRM, como a Thaís bem trouxe, né? Teve alguns casos muito interessantes de um aumento vertiginoso da quantidade da conversão de oportunidade, diminuição de 72% do tempo de preparação de reunião, com 3 vezes de conversão de reuniões e oportunidades, né? E isso é o caso, esse último dado, é um caso do time de vendas da Perplexity, que em 5 pessoas gerou 100 milhões de ARR, né? Então, tem algumas coisas que são muito bizarras, que estão muito distantes, sinceramente, de uma realidade que eu vejo na prática, né? Então, esses são casos de uso de coisas que eu vi quando eu estava nos Estados Unidos ou acompanhando os casos de estudo, os estudos de caso no pessoal da Pavilion, e agora trazendo para a realidade de uma implementação de alto nível que nós fizemos com as nossas próprias mãos aqui em um dos nossos maiores clientes, né? E a premissa para qualquer implementação de alto nível, como a Thaís já bem disse, é ter um processo sólido. Sem processo sólido, não adianta, porque não vai ter implementação de alto nível. Se você não sabe todos os princípios que a AI vai usar para conseguir tocar um processo de vendas, não adianta você colocar no processo de vendas, porque aí o processo vai ser ruim, o cliente não vai gostar, você vai acabar tendo, inclusive, malefícios e não vai ter benefícios e vai achar que tudo que você lê e vê por aí está errado. Mas, na verdade, é que o processo precisa estar sólido, né? Então, por exemplo, depois da gente ter implementado todo o modelo operacional de Customer Success em uma empresa que vende para large enterprise e que tem uma base de clientes sólida, com dezenas de milhões de reais de faturamento, o que a gente conseguiu fazer foi integrar todo o plano de impacto com o output das reuniões que esse time de CS tem com esses clientes, né? Então, entra o cliente, define a meta do cliente, né, em números, e aí, ao longo do tempo, a gente consegue entender, com base nas reuniões, nas transcrições e nas automações, se essa empresa vai ou não vai bater meta. Então, o VP de CS consegue entrar lá e falar assim, com base nas últimas 8 reuniões que teve com tal cliente, qual é o progresso que a gente teve com relação à meta do cliente. Aí ele traz a meta do cliente, traz o progresso da meta, traz as conversas, traz as red flags e traz os planos de ação que foram executados e os que não foram executados, porque a gente integrou com o Google Tasks, né? E o Google Tasks com a agenda da pessoa. Então, a gente pegou o plano que a empresa fez no onboarding, conectou com o Google Task da pessoa, com a agenda da pessoa, com a reunião e com o output da transcrição via Gemini mesmo, N8N, fazendo toda essa coisa se conversar. E neste caso, a gente está tendo a possibilidade de acompanhar o retorno sobre investimento de contas large enterprise em uma implementação de alto nível que também demorou 2 meses para a gente desenvolver essa automação e começar a colocar ela para rodar em múltiplos squads dentro desse cliente, né? Então, trouxe casos aqui que são casos com resultados palpáveis, né? Mas que todos eles tinham uma coisa em comum, um processo sólido. Então, se você tiver um processo sólido, depois você consegue ver onde está ineficiente. No nosso caso, estava ineficiente nas informações jogadas, que a Thaís conhece melhor do que todos nós aqui. Informações jogadas pela empresa, fazia reunião para preparar a reunião, depois fazia reunião sobre a reunião que foi feita, depois fazia reunião dos planos de ação que saíram da reunião, e aí ficava uma ineficiência sem tamanho, né? Então, com isso, a gente conseguiu conectar todas as pontas de informações que existiam, trazendo CRM, trazendo transcrições, trazendo documentos que eram produzidos, de maneira que todo mundo consiga saber o que é que está acontecendo, e sem dúvidas a solução da Thaís pode ajudar bastante nesse sentido também. Boa, até queria fazer um complemento sobre isso, que a gente falou bastante de processo aqui, né? Às vezes eu sinto que as pessoas não conseguem dimensionar o que é um bom processo, porque o bom processo ele pode demorar meses para você construir, para você implementar, para você treinar, para você trazer um processo robusto, mas um bom processo é diferente de um processo robusto.
O processo simples, ele também pode ser bom, dependendo do momento de negócio que você está, da maturidade que você tem, do estágio que você tem, da estrutura de time, do budget que você tem. O que eu gosto muito de trazer de processo para desmistificar um pouco aquela coisa de, oh meu Deus, eu vou ter que parar tudo, vou criar um processo, vou ter que implementar, vai demorar, depois vai custar, quando que isso vai voltar em termos de resultado. Às vezes o processo ele pode ser simples e pode ser bom para o momento que você está também, e aí você vai aprimorando esse processo com o tempo. Um exemplo muito legal que o Giovanni trouxe sobre essa visão com o CS. No nosso caso, a gente é uma empresa super pequena. A gente hoje tem 16 pessoas. É pequena, mas por ser pequena, eu não tenho tempo de ficar fazendo reunião de passagem de bastão, por exemplo. O que a gente fez? A gente fez, de novo, simples, um campo chamado norteador de sucesso do cliente, métricas de sucesso do cliente, que toda vez que fecha um cliente, ele já vai preenchido para o CS e a gente não faz mais reunião de passagem de bastão. Porque todas as informações do cliente estão lá, inclusive o que ele entende que é sucesso para ele na implantação. Isso é um processo tão simples, mas que funciona, que eu acho que é legal dar esse tipo de exemplo também para as pessoas não acharem que a gente está falando da ciência do foguete. Às vezes ele tá? Um processo robusto, estruturado, bem feito, para uma empresa que tem faturamento maior, que tem estrutura, tem time, ele precisa existir. E aí sim vai ser bem mais complexo. Para uma empresa pequena, tipo a minha, o processo simples, ele funciona. E aí ele vai sempre sendo iterado e melhorado, né? Porque ele não vai se sustentar sempre. Ele vai ter período de validade. Muito bom, gente. A gente teve uma pergunta aqui do Guilherme Sanges. Me perdoe se eu pronunciei errado. Mas ele comenta aqui que percebe que soluções B2B com AI têm duas cadências de vendas e adesão. Uma mais rápida para PMS e outra mais lenta para Enterprise. Como vocês enxergam esse cenário no contexto de quem vende e de quem contrata? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta do Guilherme, mas eu vou eu vou por um caminho bem sucinto aqui, porque a gente trabalha em 90% dos casos implementando e usando coisas de AI para vender para enterprise, né? Então a gente não trabalha com PMS de um modo geral. E o que a gente percebe aqui é que quanto mais enterprise fica, mais a IA serve para ajudar o vendedor. E quanto mais PME fica, mais a IA serve para ganhar produtividade e diminuir a quantidade de vendedores. Então, isso é o que a gente tem visto. Portanto, no enterprise, né, o grande ponto para a gente, por exemplo, em soluções de pré-vendas, é fazer com que, através dos dados que existem disponíveis na internet, no CRM e nas transcrições de reuniões, né, porque eu acredito também, assim como a Thaís e a Ellen, eu acredito que nenhuma reunião deveria não ter uma IA, porque isso é absolutamente contraproducente, na minha opinião. Então, dado que existem essas informações, você deveria usar essas informações para fazer com que você consiga conduzir uma cadência de educação com esse prospect, de conversão desse prospect numa reunião, numa proposta, de maneira que você não perca as informações que existem disponíveis na internet, que foram ditas por ele no processo de vendas, para que você seja cada vez, ou quase nada genérico, muito relevante e muito personalizado / customizado, né? Então, em Enterprise, o que eu vejo é isso, assim, tentando responder sua pergunta, se é que eu fui pelo caminho que você esperava. A gente tem bastante experiência, assim, porque eu vendo... O nosso público, ele é amplo, né? Eu não vendo só para Enterprise ou só para PMS. A gente tem ambos os casos e todos os do meio do caminho aqui na base. O que eu vejo de principais diferenças de adoção, né, seguindo aqui a linha da pergunta, adoção / adesão da IA e vender produtos de IA, que é o meu caso, para tipos de perfis de empresas diferentes. A PME, ela tem necessidades mais urgentes. Tipo assim, o BO que você vai resolver vai dar um ganho muito maior incremental para a empresa, porque você tem menos gente para trabalhar, você tem mais problema para uma pessoa só resolver, os processos não são tão maduros, e você tem menos barreira também para contratar. Então, você chega, você tem um problema, você vai lá, você testa, você contrata, e você tem um ganho incremental. Esse ganho incremental, se ele não for bem trabalhado pela empresa PME, o que é um risco, ele vai ser um ganho somente incremental, ele não vai ser tão profundo no negócio quanto a gente vê para as empresas maiores, que têm mais estrutura para abraçar essa mudança e realmente sedimentar isso para todo mundo dentro do time. Então, essa tem a vantagem e desvantagem, né? Você vai muito mais rápido resolver o problema, você tem um problema resolvido, mas talvez você não consiga extrair todo o valor que você pode extrair
daquilo que você está contratando ou implementando por conta de falta de recurso, de tempo, etc. No lado da Enterprise, o desafio que eu vejo de adesão, principalmente, é que elas ainda não sabem tão bem lidar com essa questão de segurança de dados, os processos ainda estão sendo amadurecidos, então tem muito receio, e todas as áreas relacionadas à compra de uma solução de AI ou à implementação de um processo novo, de uma consultoria, nem todas as áreas entendem de AI. Você tem área de compra, você tem área de tecnologia que entende, mas a área de compras nem tanto, o jurídico ainda está aprendendo, e aí você tem o financeiro, e aí você tem muitas áreas envolvidas que vai ter mais desgaste, vai ter mais conversa, vai ser mais longa a jornada de venda para uma empresa dessa por conta disso. Apesar disso, a dor geralmente ela é um pouco mais, entre muitas aspas, básica, só que ela é mais complexa porque o time é maior. Então, o nível de falta de produtividade, falta de eficiência é muito grande, porque mudar um processo lá dentro é muito difícil. Então, o ganho percebido vai ser gigante se você conseguir implementar bem a solução, que é o que o Giovanni bem trouxe que faz. Eu acho que essas são as principais diferenças. Assim, os ganhos são enormes dos dois lados, as barreiras são um pouco diferentes. Maravilha, gente. Muito bom. Encaminhando aqui para o final do nosso webinar, eu sempre gosto de fechar fazendo a pergunta que norteou a gente para poder criar o Marketing Shots, que é: qual que é o shot de vocês sobre o impacto da AI nos times de marketing e vendas B2B pelos próximos 12 meses? O que vocês acham que tende a acontecer de maior impacto nessas áreas? Tá bom, de forma bem direta. Acho que a gente já falou um pouco, tá? Mas produção de conteúdo assertivo e relevante. E aí eu não tô falando só de escala, eu tô falando de qualidade. Assim, o fato de você conseguir produzir mais com mais qualidade, porque você tem acesso a mais informação, você consegue usar essas informações para produzir mais e melhor, a chance de você aumentar as conversões no topo do funil são gigantes. E, de novo, se você parar um tempo com o seu time para fazer, você consegue ver resultados incríveis. Pensando ali seguindo a esteira, né, pré-vendas e vendas. O nível de assertividade que você vai ter em pré-vendas, eu vejo que ele é maior também. Se você faz outbound, você tem mais qualidade em chegar no lead. Se você faz via inbound, você tem mais qualidade na passagem de bastão para o vendedor. A chance desse vendedor vender com mais qualidade é maior. A chance de você precisar de menos pessoas fazendo o mesmo resultado, ou se você trouxer mais gente, o resultado vai aumentar muito mais rápido, também é muito grande. E para CS, que é onde eu vejo que ainda tem menos empresas realmente explorando o ganho de AI para CS, eu vejo que tem muita chance de você conseguir entender melhor o cliente, prever mais os churns, avaliar o potencial de upsell e cross-sell com mais antecedência, porque você tem mais controle da base. Você consegue usar AI para entender tudo que está acontecendo com a sua base, que antes dependia de humano, de controle de processo manual, para você entender. Então, no geral, assim, pensando nos próximos 12 meses, eu diria que vai nessa linha. Boa. Acho que do meu lado, o meu shot é que a gente vai ver a consolidação dessa posição de go-to-market engineer, que é essa pessoa que constrói sistemas e transforma sinais de intenção de compra em receita, que conecta ferramentas de marketing, vendas e customer success, automatizam tarefas repetitivas, usam IA para que exista essa absorção dos ganhos massivos de produtividade que estão disponíveis para as empresas que conseguirem fazer essa mudança. Eu acho que essa mudança ela vai acontecer ao longo do tempo. Se vocês pensarem, a gente tem 1.400 pessoas nessa vaga no mundo, com um crescimento ano contra ano nos últimos 2 anos, desde que ela surgiu em 2023, de 60% em média. Nominalmente, com essa posição no Brasil escrita, Go-to-Market Engineer, nós temos menos de 10 pessoas. Se a gente for olhar vagas de transição ou que tem escopos parecidos, a gente tem cerca de 40 pessoas, e as empresas que mais contrataram Go-to-Market Engineers no mundo nos últimos meses foram Notion, Intercom, Stripe, Canva, OpenAI, Cursor e Webflow. Então, eu acho que vai merecer a nossa atenção. Inclusive, a gente vai lançar em outubro, né, a nossa certificação de Go-to-Market Engineering, justamente porque a gente está estudando isso nos últimos 2, 3 anos e a gente conseguiu consolidar, e a diferença é que essa pessoa ela não vai manjar só de BizDev e de RevOps, ela vai manjar de BizDev, de RevOps e de produto e de engenharia de agentes de IA.
Então, essa é a diferença dessa posição, e a absorção dos ganhos massivos de produtividade, na nossa visão, vai acontecer quando essa posição se consolidar. Então, o nosso short é esse. Animal, gente. Bom, vocês têm alguma condição especial para o pessoal poder conhecer o trabalho de vocês mais ali de perto? Sim, do nosso lado, a gente, para quem está aqui assistindo a gente está dando 25% de desconto no nosso plano semestral. Nosso plano semestral, geralmente, o desconto vai até 10%, 15%, então é um desconto bem legal. E, no geral, assim, independente de condição, o desconto, eu convido a todo mundo a entrar no nosso site elephant.ai e agendar um papo para a gente se conhecer o produto, entender um pouco mais de negócio. Nossa venda é super consultiva, então a gente gosta de apoiar realmente o cliente para entender por que você está precisando da AI, né? O que você vai fazer com ela? Para não ser só mais um robô, só mais um agente. Então, contem super com a gente aí e falem que vieram daqui para pegar o desconto. Boa. E aí, Gi? Muito bom. Do nosso lado, a gente tem a nossa certificação de arquitetura de receita, que foi depois que a gente, enquanto inclusive eu estava no Vale, em Boston e etc., a gente foi gravando os nossos aprendizados em princípios de arquitetura de receita, com base no estudo dos últimos 10 anos das empresas que mais cresceram no mundo, né? Então a gente pegou literalmente esse recorte, entendeu o que essas empresas fizeram, estudamos com dezenas de founders ao redor do Vale e do Silício de Boston, e a gente consolidou isso numa certificação que mais de 300 pessoas aqui no Brasil já consumiram, enfim, passaram por esse processo de certificação. E para a galera que está aqui pela Fester, vai ter um link especial para vocês com 20% de desconto, que a gente geralmente não dá desconto realmente na certificação, porque não faz sentido. No final do dia, essa é uma trilha que foi criada para os nossos clientes e a gente resolveu abrir para o mercado, porque a gente percebeu que tinha valor por conta de algumas experiências que a gente viveu. Então, se você quiser, fique à vontade, você receberá um link especial. Maravilha, gente. Tá aí, Giovanni. Não tenho como agradecer mais vocês. Foi excelente o papo. Obrigado mesmo pela parceria. Pessoal que está ouvindo a gente, obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixem de acompanhar a Thaís e Giovanni no LinkedIn. Eu também, se vocês gostaram aqui do nosso conteúdo. Acompanhe as redes aqui da Fester. A gente vai promover mais lives como essas. Obrigado mais uma vez. Vejo vocês numa próxima. Um abraço. Nós aqui agradecemos. Um abraço, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau. Até mais.